Oi, gente, vamos conversar sobre engenharia genética. A primeira conversa que a gente vai ter de engenharia genética vai ser sobre clonagem humana e o uso de células-tronco, certo? Então, bora lá. Olha só, o que é clonagem? Clonagem é quando a gente pega um organismo e faz, com base na informação genética dele, pegando a informação do DNA das células dele, outro organismo idêntico, igualzinho, um clone, tá? Existem clones naturais, irmãos gêmeos, por exemplo, idênticos, e existem clones que ocorrem espontaneamente na natureza, como, por exemplo, mudas de árvores que nascem no pé da árvore mãe, ou plantas que se reproduzem por brotamento. Mas também é possível fazer clonagem de uma forma artificial, tudo bem? Então, basicamente, é uma cópia de um ser vivo. Qual é a finalidade disso? Criar indivíduos com a mesma informação genética, ser vivos iguaizinhos. E o primeiro organismo que foi clonado por humanos com sucesso foi a Dolly. A Dolly é o clone de outra ovelha que chamava Molly. E como que foi feito isso? Foi feito pegaram uma célula já diferenciada, uma célula da ovelha adulta, da glândula mamária, tiraram o núcleo dessa célula e colocaram dentro do óvulo de uma outra ovelha. E aí eles implantaram esse óvulo com uma célula com o núcleo 2N já pronto, né, diferenciado, dentro do útero de uma ovelha. E ela gestou essa ovelhinha. E aí nasceu a Dolly, que é um clone da ovelha adulta. Certo? Que isso pode trazer de vantagem para a gente? Isso permite, não sei até que ponto é uma vantagem isso, mas enfim, recriar espécies extintas. Isso permite tornar as espécies que estão em extinção mais saudáveis, de repente, geneticamente, ou criar um número maior de indivíduos e aí conseguir aumentar um pouco essa variabilidade genética para aumentar a estabilidade das populações, o que é uma coisa interessante, ecologicamente falando. E também pode aumentar tempo e qualidade de vida dos humanos através de produção de alimentos e tal. Lembrando que a gente pode clonar tanto bicho quanto planta, tá, gente? O que é complicado? Pode comprometer a variabilidade genética, e isso é um problema evolutivamente, até um certo ponto, então tem que ser feito de uma forma criteriosa, né? E também o clone, ele pode sofrer um processo de envelhecimento precoce, tudo bem? Então, não necessariamente ele vai ter um tempo de vida equivalente ao esperado para o animal ou para a planta original, certo? A gente também pode usar a clonagem de uma forma terapêutica. Em vez de clonar, então, um indivíduo inteiro, a gente pode clonar grupos de células. Então, eu vou criar tecidos para que eu possa, de repente, reparar um dano ou substituir um órgão problemático, ou enfim. Quais são as vantagens disso? Não tem rejeição, porque qual que é o lance da rejeição? Você vai criar anticorpos, ou potencialmente criar anticorpos, contra um órgão que você está recebendo de um doador, porque ele não tem a mesma informação genética que você. Então, as suas células do sistema imune vão reconhecer aquele tecido estranho como sendo estranho, como não sendo seu. Se você clona uma célula sua e aí faz a partir dela os tecidos novos, não tem possibilidade de haver rejeição, certo? Então, não preciso tomar imunossupressor, isso não vai aumentar a chance da pessoa ter infecções ou outras coisas que seriam problemas em transplantes tradicionais. E pode, é o que está se estudando agora para que consiga-se a cura para doenças degenerativas várias, tudo bem? Alzheimer, Parkinson, Huntington e algumas doenças cardíacas degenerativas. Quais são as desvantagens, os malefícios da clonagem de tecido? Pode provocar anomalia, porque se a pessoa já tinha uma propensão para ter algum problema e aí essa célula teve a proliferação dela estimulada no laboratório, pode ser que ela desenvolva um tumor, um câncer, alguma coisa do gênero. Tudo bem? Ou uma redução na imunidade. E também pode gerar uma busca
por um tráfico de tecidos feito de uma forma ilegal. Então, estimula o mercado negro. Tem um caso aqui de uma menininha sul-africana que foi clonada que foi curada, foi tratada com tecidos de clonagem terapêutica dos próprios tecidos dela. Ela teve 80% do corpo queimado no incêndio e aí clonaram partes da pele dela para fazer enxertos de pele e cobrir essas partes que estavam danificadas e super ajudou na recuperação. Existe sempre, para todas as coisas que a gente discute a respeito de engenharia genética, principalmente no quesito clonagem, sempre existe o aspecto religioso, tá? Então, muitas vezes os comitês de ética e bioética são influenciados por pessoas com visões religiosas e isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. A igreja, especialmente a igreja católica, já se posicionou contra a clonagem de humanos e tem aqui até uma citação do Papa Bento XVI, que ele diz que a clonagem humana é mais perigosa que as armas de destruição em massa. Aí eu já não sei, né? Mas, enfim. É uma coisa que tem que ser levada em consideração também quando for ser discutida a pertinência de clonar, especialmente se for clonar um humano inteiro. Tudo bem? Tem aqui alguns animais clonados, tem a Dolly, e tem alguns outros animais clonados aí. A vaquinha vitoriosa, um cachorro e um viadinho. Beleza. Agora vamos conversar sobre célula-tronco, gente. O que é célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que tem capacidade para gerar outros tipos de célula, tá? Então é uma célula não diferenciada ou com um baixo índice de diferenciação e aí ela consegue gerar tipos celulares diferentes, tudo bem? A gente tem células-tronco que são embrionárias, ou seja, são células-tronco do início da vida do desenvolvimento embrionário e aí elas conseguem formar virtualmente qualquer tipo de célula do indivíduo. E a gente tem também as células-tronco adultas. Então, eu tenho células-tronco, vocês têm células-tronco, e essas células-tronco elas originam uma célula específica ou uma série, mas não muito variada, de células específicas. Então, por exemplo, a nossa medula óssea vermelha é célula-tronco. Tudo bem? Célula-tronco a gente fala que é pluripotente. Ela consegue gerar uma série de células diferentes, mas elas são todas próximas entre si. Não consigo, por exemplo, a partir da medula óssea vermelha, sem nenhuma interferência, não consigo gerar um neurônio, de repente, ou uma célula epitelial. Tudo bem? Eu vou gerar células sanguíneas mesmo. Para que serve a célula-tronco? Ela serve para recuperar tecido ferido e para repor outras células, tudo bem? Então, isso acontece naturalmente no nosso corpo, ocorre a formação de novos tecidos a partir de células-tronco, mas a gente também pode fazer isso de uma forma artificial com o propósito de um tratamento, tudo bem? Eu posso tratar, então, com células-tronco, terapia de células-tronco, câncer, doenças cardíacas, mal de Parkinson, esclerose múltipla, diabetes juvenil, derrame, outros tipos de AVC, mal de Huntington, lesões acidentais na medula espinhal e outros tipos diferentes de problemas de saúde que podem ser, então, resolvidos com isso. Quais são os riscos? Existe o risco de uma rejeição imunológica, sendo uma célula-tronco que não é minha. Existe o risco de tumor. Existe um risco de uma anomalia que pode ocorrer no processo de diferenciação se ele acontecer de uma forma problemática. Existe o risco de lesão hepática e existe também o risco da estimulação do mercado negro de células-tronco embrionárias. Tudo bem? E também tem os aspectos éticos e religiosos do uso desse tipo de célula-tronco embrionária. Por quê? As células que são utilizadas nas pesquisas de célula-tronco embrionária, de célula-tronco em geral, são células que foram descartadas em clínicas de fertilidade. Elas não podem mais ser usadas como... Os embriões não podem mais ser implantados em úteros, porque eles já ultrapassaram o tempo no qual eles poderiam ser utilizados, tá? Mas existe uma discussão aí de quando começa a vida, quando eu tenho direito, não tenho direito, quanto direito eu tenho sobre a vida e o uso das células desses embriões. Tudo bem?
Por quê? Porque eu vou usar o embrião e eu vou matar ele. Não vai ser um embrião mais, ele vai ser células que estão separadas e que vão tomar rumos diferentes, não vão virar mais um indivíduo. Tudo bem? Como que a gente faz para resolver isso? A gente usa células-tronco que são induzidas. Então, células-tronco pluripotentes induzidas. Como que eu faço isso? Eu pego uma célula que já está diferenciada no organismo e aí eu forneço fatores de crescimento para ela que vão fazer ela desdiferenciar. Tudo bem? Que é uma coisa que nos vegetais, por exemplo, acontece corriqueiramente, tá? É uma coisa que eles fazem naturalmente. A célula está diferenciada, ela desdiferencia e aí eles formam qualquer outra parte do corpo a partir daquela célula que já era especializada e desespecializou, digamos assim. É possível fazer isso atualmente e é muito feito em laboratórios vários, quando a gente quer pesquisar um tipo específico de célula e que tipo de resposta a célula vai ter para um medicamento, ou para um tratamento, ou para um tipo de imagem diagnóstica. Eu pego células-tronco da pessoa, da medula óssea, por exemplo, eu pego uma célula da pele, eu pego qualquer outra célula, aí eu desdiferencio ela e aí eu faço ela rediferenciar, multiplicar primeiro e depois rediferenciar utilizando RNAs mensageiros, tudo bem? Então é possível fazer isso e aí eu consigo criar células-tronco, de repente, para o tratamento de um paciente, usando as próprias células diferenciadas adultas do paciente, certo? E aí, então, nesse caso, eu não teria uma discussão ética, porque é o próprio paciente que está doando as células para o tratamento dele. Não estou interrompendo a vida de ninguém, tecnicamente. Eu não tenho problema de mercado negro, porque eu não vou doar para mais ninguém, eu vou doar para mim mesma. Vou usar em mim mesma as minhas células. E eu não tenho problema de rejeição, o que é incrível, certo? Porque aí eu não vou precisar, não tenho questões de reconhecimento intercelular. As minhas células vão se reconhecer como sendo minhas células. Então não vai ser um problema, certo? Países que são a favor do uso de célula-tronco, que têm feito pesquisas com célula-tronco: Brasil, Alemanha, Índia, Estados Unidos e China. E também pode ser feito, e é feito, em alguns casos, o tratamento de atletas com células-tronco. A gente está falando disso mais como uma questão de uma curiosidade. É utilizado para agilizar, então, o tratamento de lesões. Aí tem alguns exemplos de atletas que utilizaram células-tronco no tratamento de lesões deles. Tudo bem? Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar a respeito de clonagem terapêutica e também de utilização de células-tronco embrionárias, não embrionárias, que tipo de célula-tronco é mais pertinente usar, enfim. Certo? Então, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só falar com a gente. Beijinho. Tchau, tchau.